diz assim: finalmente, irmãos, então está falando para nós, povo de Deus, finalmente, irmãos, vos rogamos e vos exortamos. Nós já aprendemos aqui que quando o apóstolo Paulo usa essa palavra rogo-vos, né, como em Romanos 12, é porque o assunto é muito importante, muito sério. Então ele disse: vos rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus, que, leia comigo, assim como recebestes de nós, de maneira como convém o quê? Andar e agradar a Deus, assim andai. Para quê? Agora leia mais alto agora. Para que continueis o quê? A progredir cada vez mais. Você viu a palavra aí, progredir? Vamos ler só esse finalzinho. Assim andai. Para quê? Para que continueis o quê? A progredir cada vez mais. Então eu já começo essa mensagem já dizendo, irmãos, que o Evangelho, a nossa vida no Evangelho é sinônimo de progresso. Amém? O que é progresso? Crescimento em todas as áreas da nossa vida. O Evangelho não é sinônimo de regresso, de diminuição. Por isso não precisa abrir tua Bíblia não. 1 Coríntios 15, 58, o mesmo apóstolo Paulo disse: irmãos, portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre o que? Abundantes na obra do Senhor. Então o Evangelho, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quem já entregou a tua vida para Jesus? Então a tua vida, ela tem que progredir, ela tem que crescer. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí que está, existem muitas pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas entreguei minha vida para Jesus, frequento a igreja há anos, e a pessoa diz assim: ó, a minha vida não vai para frente. Por que isso acontece? Deveria. A nossa vida tem que ir para frente, amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvação, para mudança de vida. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós devemos andar nos ensinamentos para quê? Para que a gente venha progredir, e ele diz cada vez mais. Não é aquele progresso que você começa, né? E depois, tem um monte de papel aqui, depois eu pego. Que você começa e depois para. Porque existem pessoas que um dia progrediram, começaram bem, mas depois parou. Está estacionado, a pessoa não vai mais para frente a sua vida. Mas às vezes o que está acontecendo, irmãos? Por que alguém que diz que está no Evangelho, que aceitou Jesus, a vida não vai para frente? A pessoa diz: pastor, a minha vida não vai para frente. Por que isso acontece? Nós vamos ver aqui no versículo já, mas eu me lembro de uma história, eu contei aqui na sexta-feira, há uns 18 anos atrás. Eu estava pregando num culto, era um culto de quarta-feira, às 2h da tarde. Naquela igreja o culto era às 2h. E depois que terminou a reunião, uma irmã, ela me procurou no final do culto. Era uma pessoa que não costumava muito falar comigo, mas eu sempre via ela na igreja, estava sempre ali na igreja. E naquele dia, quando terminou o culto, ela veio na minha direção, e ela veio e falou comigo, falou assim, da seguinte maneira, ela disse assim: pastor, hoje é o último dia que eu estou aqui nessa igreja. E eu disse: por quê? Ela falou assim: porque faz 3 anos que eu estou aqui na igreja e a minha vida não muda. Olha só. Aí ela chegou a dizer assim: vou voltar para Macumba. Olha que coisa séria, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Está ouvindo aí? Ela disse: eu vou voltar para Macumba. Quando ela falou isso, irmãos, eu fui um pouco duro com ela. Eu tive que ser assim, agir assim. Não maltratei, mas eu tive que ser um pouco duro nas palavras, porque o que ela falou foi uma coisa pesada, e eu tinha que ajudar ela
para que ela fosse liberta naquela hora. E quando ela disse, olha, vou sair da igreja porque estou há 3 anos, a minha vida não muda, vou voltar para a macumba. Eu disse assim para ela, falei, sim, irmã, então a senhora está falando que o diabo é melhor do que Jesus, que servir o diabo é melhor do que Jesus. Porque quando ela disse que ia sair da igreja e voltar para a macumba, era isso que ela estava querendo dizer, amém? Então eu falei para ela, então a senhora está falando que o diabo é melhor que Jesus. E aí, falei também assim para ela, falei assim, então a senhora, essa é a decisão? Ela é. Falei, então vai. Ué, pastor, o senhor não implorou para ela ficar na igreja? Falei, não. Claro que eu não queria que ela saísse. Nenhum pastor quer que alguém saia da igreja. Mas aquela hora eu tinha que agir com a palavra da verdade. Alguém poderia falar, pastor, mais empatia, né? Mais amor. Mas naquela hora eu amei ela. Só que eu amei não com bajulação. Quem está entendendo, diga amém. Eu não amei aceitando o que ela falou. Eu tive que confrontar ela, porque ela falou uma coisa séria. Ali estava correndo em risco a vida dela, a alma dela. E às vezes a pessoa pensa que você bajular, que você dar carinho fisicamente, isso vai ajudar, ou com palavras que a pessoa gosta de ouvir, vai ajudar. Não. Às vezes é uma palavra dura que vai salvar aquela pessoa. Então eu fui um pouco duro com ela, porque ela disse que ia sair da igreja, porque há 3 anos a vida dela não mudava, e ela disse que ia voltar para a macumba. Então eu lembro quando eu falei para ela, eu falei assim, irmãs, é isso? Então pode ir, vai. Claro que eu não falei, vai com Deus. Claro que eu não falei, vai na bênção. Porque ela disse que ia voltar para a macumba. E quando eu falei aquilo, eu falei sério. Claro que eu não falei rindo como estou rindo agora. Falei sério, uma coisa muito séria. Aí ela foi embora. Claro que ela não gostou do jeito que eu tratei. Foi embora. Mas eu não me arrependi de ter falado e ter tratado daquele jeito. Porque isso foi numa quarta. Quando foi na sexta-feira, eu estou começando a reunião, mesmo horário à tarde, ela entra. Então, ela gostando ou não, a palavra dura que eu falei fez o quê? Entrou. E ela refletiu. Quando eu disse 2 coisas. A senhora está dizendo que o diabo é melhor do que Jesus. E quando ela disse que ia voltar para a macumba, eu falei, então pode ir. Vai. Em outras palavras, eu queria dizer, vai. A senhora vê o que vai acontecer. Pastor, o senhor ameaçou ela? Não. Era para fazer ela pensar. E graças a Deus, amém, irmãos? Diga comigo, graças a Deus, que ela, naquela palavra dura, a palavra entrou. E ela voltou. E ela não saiu da igreja. Depois eu que saí, fui transferido, e ela continua ali. Claro que eu não tive mais contato. Só que aí depois que teve esse primeiro contato, aí a gente começou a conversar. Eu fui entender o que estava acontecendo. Por que que ela estava 3 anos na igreja e a vida não mudava? Aí a gente descobriu o quê? Que era uma pessoa que estava 3 anos na igreja, mas não vivia de acordo com os ensinamentos. Ouvia aprendia a maneira de falar, né? Mas quando chegava lá fora, fazia o quê? B. Aprendia uma coisa na igreja, mas chegava lá fora, fazia outra coisa. Quem está entendendo? Por isso a vida não vai para frente. A pessoa pode estar na igreja todos os dias. Pode estar na igreja mais do que 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos. Pastor, estou nesta igreja, alguém pode dizer, desde quando inaugurou. Na época de outros pastores. Mas por que que minha vida não muda? Porque talvez é o mesmo caso daquela pessoa que vinha para a igreja, recebia orações, orava, mas quando a palavra era ministrada, a pessoa ouvia, mas a palavra entrava por aqui e saía por aqui, não colocava em prática. Então a vida de qualquer pessoa não vai mudar. Se a pessoa, mesmo que esteja dentro da igreja, mesmo que seja membro, tenha ficha de membro, carteirinha de membro, mas se não coloca em prática,
conforme aprendeu. Que foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Vamos ler de novo? Veja que é isso que ele disse, olha só. Versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos. Veja que por isso que o negócio era sério. Vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Agora leia comigo. Que assim como recebestes de nós, de que maneira, o quê? Convém andar e agradar a Deus. O que ele diz agora? Assim andai. Então preste atenção. Assim andai, como você aprendeu. Então, o apóstolo Paulo dizendo para eles aqui, é a mesma coisa Deus falando para você hoje. Por que talvez a sua vida, você que está aqui, a sua vida não muda? Aí talvez alguém ponha a culpa na igreja. Não, esse pastor é muito fraco. Uma vez uma pessoa falou, não, porque esse pastor é muito fraco, o outro era mais forte. Como se um pastor fosse mais forte que outro. Não existe isso. Como se um pastor fosse melhor que o outro. Não existe isso. Deus usa cada um da maneira como Ele quer. Então não é o pastor, não é a igreja. Eu vou mudar de igreja porque essa igreja é fraca. Meu irmão, a pessoa pode ir para a igreja que for. Se não andar de acordo como aprendeu, não há progresso. Não há progresso. A pessoa pode estar na igreja 1 ano, 3 anos, como o caso daquela irmã, que disse que estava 3 anos na igreja, e ela ia sair da igreja porque sua vida não mudava. Ia voltar para macumba. Mas aí, poucos minutos de conversa, a gente descobre que a pessoa está dentro da igreja, mas não vive de acordo com aquilo que aprende. Então, se você quer ter um progresso, então o que você tem que fazer? Você tem que aprender e colocar em prática. Como você tem recebido aqui, como você tem aprendido, chegar lá fora, colocar em prática. E não são poucas pessoas, irmãos, que faz tudo errado lá fora. Ouve aqui, mas quando surge uma luta, um problema em casa, faz tudo errado. Quando surge um problema no trabalho, se comporta de maneira errada. Surge um problema na família, no casamento, se comporta de maneira errada. Surge um problema de saúde, se comporta de maneira errada. Quer dizer, a pessoa não anda conforme recebeu. Aí não há progresso. Quem entendeu? Então, a vida cristã, o evangelho, servir a Deus, não é uma vida de regresso, não. Por mais que a gente tenha lutas hoje, e às vezes, aparentemente, parece que a gente tem mais lutas hoje do que quando não servíamos a Deus. Só que hoje é diferente. Nunca reclame, irmãos. Tem quanta gente não pensa no que fala. Às vezes a pessoa reclama, eu estou na igreja, mas só me aparece problema. Eu estou na igreja e eu tenho mais luta de quando eu estava lá fora. Mas, irmãos, não se compara. Lá fora você tinha menos luta, só que você não tinha Jesus. E Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Hoje, talvez você possa até ter mais lutas. Quem tem enfrentado grandes lutas? Só que hoje você tem Jesus. Como cantamos aqui, uma coisa eu sei, Deus é comigo. Não se compara. Ou você quer voltar para aquela vida, ou nós queremos voltar para aquela vida sem Jesus, que aparentemente tínhamos menos problema, só que não tínhamos Jesus. Jamais voltar para aquela vida. Amém? Quem não quer voltar para aquela vida? Jamais. Mas às vezes a pessoa que fala não percebe, né? Que está desejando, como o povo, lembra do povo que saiu do Egito? O povo de Israel, escravo, sofrendo no Egito, era escravo, sofria muito. Deus o libertou, fez eles andar no deserto, e Deus no deserto cuidava deles, alimentava eles. Só porque vinham lutas, provações, porque Deus estava testando eles, o que eles falavam? Eles reclamavam, antes melhor ter ficado no Egito, pelo menos lá tinha
pão, lá tinha carne, lá tinha legumes, tinha isso, tinha aquilo. Olha só, quer dizer, uma pessoa falando, no caso deles, que o Egito representa o mundo, que o mundo era melhor do que estar com Deus. Da mesma maneira como o povo fez no passado, as pessoas estão fazendo nos dias de hoje, quando reclamam: estou na igreja, minha vida não muda. Eu estou com vontade de sair da igreja. Porque... E vive reclamando. Não. Para pensar as pessoas que estão lá fora e não têm Jesus. Meu irmão, não se compara. Não se compara. Uma vez eu vi um filme de um jovem, eu nem lembro o nome desse filme, eu assisti há muitos anos atrás, de um jovem que ele era cristão, e um dia os amigos convidaram ele para ir numa festa. Ele aceitou ir, ele foi. E quando chegou naquela festa, ele conheceu uma moça, mas ela não era crente, era mundana. E ele, na cabeça dele, falou: só vou nessa festa só porque meu amigo insistiu. Só que aí a velha criatura começou a querer voltar, começou a querer puxar mais na cabeça dele: eu não posso, sou crente. Os amigos começaram a chamar de novo: mas eu não posso, não vou poder voltar aqui de novo, eu só vim hoje. Mas dentro dele estava puxando ele para voltar ao pecado. Aí um dia em casa ele pensou, irmãos, o seguinte: se eu não fosse crente por um dia, se eu não fosse, porque na cabeça dele, se ele não fosse crente por um dia, ele podia ter mais um dia para quê? Para aproveitar a festa com os amigos. Quem está entendendo? Claro que isso é uma ficção, né? Aí no filme, sabe o que aconteceu? Ele dormiu. Quando ele acordou no outro dia, ele acordou diferente. Ele não era um crente. E aí ele foi para a festa de novo. Só que ele não era um crente. Só que ele se deparou com certas situações que ele não se deparava mais. Quando ele foi ver na cozinha ou no ambiente da casa, o pai e a mãe estavam brigando e falando: eu não vou separar, eu vou embora dessa casa. Ele olhou e falou: mas pai, mãe, vocês não eram assim? Mas sabe por que estava acontecendo isso? Era Deus mostrando: você não queria ficar um dia sem ser crente? Olha, o que dá um dia sem ser cristão, as coisas começaram a dar tudo errado. Começou a dar tudo errado para ele. Família brigando, o pai e a mãe separando, e as coisas dando tudo errado, porque ele desejou um dia não ser crente, só para desfrutar numa festa. Eu só contei isso, nem lembro o nome desse filme, depois eu vou procurar ele, porque esse filme é um filme antigo, mas é um filme bom. Mas, irmãos, não se compare com a vida sem Jesus. Se você diz que a sua vida não vai para frente, está dentro da igreja, então não fique olhando para o passado, nem para o mundo, nem fique comparando quem não vem para a igreja. Olhe para dentro de você, seja humilde e reconheça: se a minha vida não mudou, é porque eu não estou fazendo o que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Seja humilde e olha para a palavra: se a minha vida não mudou, é porque o pastor prega uma coisa e eu faço outra. Eu reconheço. É muito melhor, porque aí você vai entrar no trilho, no caminho certo, no rumo certo. Aí você vai ver progresso, porque a vida cristã é progresso. A nossa vida muda, amém? Por isso ele disse aqui, finalizando, versículo 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém o quê? Andar. Então você tem aprendido aqui, nós temos aprendido de que maneira nos convém andar. Agora não adianta a gente aprender aqui e lá fora fazer tudo diferente. Aí depois põe a culpa em quem? Na igreja, no pastor, em Deus. Não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser justo. Eu não tenho que pôr a culpa em ninguém. Senhor, eu sei, minha vida não vai para frente, mas eu sei que a culpa é minha. Eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou me consertar. Amém?